Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo vou falar sobre o gerador de formas de onda do timer e sobre PWM. No vídeo passado a gente viu que um timer é composto por três elementos principais. A referência de tempo, que dita o ritmo de contagem, o passo de contagem ou a cadência de contagem através do clock. A cada flanco desse clock, o contador então soma mais um ao seu valor, ele vai incrementando o seu valor até chegar no máximo e volta para zero. O valor desse contador, o timer register, ele é usado em diferentes comparadores. O comparador é um circuito combinacional que vai comparar o valor do timer com um determinado limiar fixo. No MSP a gente chama esses limiares de CCR. Então eu tenho desde o CCR0 até o CCRN. Essa comparação gera um sinal de igualdade, que eu aqui chamei de equal, equal.0 até equal.n. Cada um desses sinais está associado a um evento, uma flag, que o processador vai interpretar e vai reagir a esses eventos. O canal 0 ele é um tanto quanto especial, pois ele é o único capaz de zerar o contador. Então ele tem o significado especial de teto de contagem no modo up. O gerador de formas de onda, que é o assunto que eu quero discutir com vocês aqui, ele usa esses sinais de igualdade para reagir a esses eventos, os eventos das flags do timer. O sinal de igualdade do canal 0, então, tem o seu gerador de forma de onda, e o sinal de igualdade do canal N também tem o seu próprio gerador de forma de onda. Todos os canais diferentes do canal 0 recebem, além do sinal de igualdade do canal N, o sinal de igualdade do canal 0 também, pois ele é um tanto quanto especial, ele representa o final do período, o teto de contagem também representa o final do período. Então aqui eu vou ter uma possibilidade de reagir em dois eventos, e no canal 0 é o único que eu só posso reagir a um evento só, o final do período. Cada um desses geradores de forma de onda vão gerar um sinal que eu estou chamando aqui de out. Então eu estou usando a mesma nomenclatura do sinal de igualdade. Out.0 representa a saída do canal 0, out.n representa a saída do canal N. Esse sinal de saída pode ser efetivamente colocado num pino de saída dentro do módulo de GPIO. Então no módulo de GPIO eu tenho um registro que chama pSelect, Peripheral Select. E ele tem que estar setado em 1 para o sinal do timer sair na saída do pino. É claro que para esse valor efetivamente sair, ele tem que passar pelo buffer de saída, então a direção também tem que ser igual a 1. Essa mesma estrutura é replicada para todos os pinos de saída do timer, então eu posso colocar várias saídas, gerando vários sinais sincronizados com o mesmo timer. Neste slide eu quero explicar um pouquinho sobre o conceito das ações em eventos. Então a gente viu que no modo up eu posso gerar eventos através das flags, as flags de cada canal do comparador, e aqui estão representadas por essas setinhas. Esses eventos podem gerar uma ação em cima do sinal de saída, o sinal de saída out.n. Essas ações, tratando-se então de sinais digitais, só tem três. Eu posso setar o valor, então levar ele para 1, eu posso resetar o valor, levando ele para 0, ou posso alternar o seu valor, invertendo o valor anterior. Um exemplo, eu posso pegar aqui, por exemplo, toda vez que o evento do CCR0 acontecer, eu vou setar o valor da saída. Toda vez que acontecer um evento do CCR1, então eu vou resetar esse valor. E isso vai se repetindo toda vez que eu tiver um período. Então vamos ver como é que fica a saída. Quando eu faço isso, o sinal vai para 1 e vai para 0 nos momentos definidos pelo evento. Então perceba que o CCR ele é um marcador temporal, ele marca o momento que acontece o evento, e quando eu faço uma associação a uma determinada ação, eu estou mapeando esse evento a um valor. Então o valor de reset é elevado, o sinal vai para 0 quando eu tenho o evento de reset. O bacana disso é perceber que eu posso modificar o tempo dessa ação alterando o valor do CCR1. Então se eu aumentar o valor de CCR1, esse sinal, esse momento vai ser deslocado para a direita, perceba. E aí o evento acontece mais tardiamente. Então essa é uma maneira bem interessante de modificar o formato dessa onda usando o valor do comparador. Você percebe que a largura do pulso está sendo modificada conforme eu aumento e diminuo o valor de CCR1. Então a gente chama esse sinal de um sinal PWM. O que é um sinal PWM, como a gente define ele? Qual é a sua utilidade? Um sinal PWM é definido por um período T e um tempo de ativação chamado T-on.
A proporção entre T1 e T é o que a gente chama de duty cycle, e ela representa a média do sinal. Então, se eu tenho um sinal S de T, eu posso calcular a média desse sinal através da integral do valor desse sinal dentro de um período e dividir pelo período, né, pelo valor de T. Esse valor é nada mais do que a integral de dois sinais constantes. O sinal constante enquanto eu estou em T1 e o sinal constante enquanto eu estou em 0, né, enquanto eu estou em 1 e depois quando eu vou para 0. Então essa integral pode ser separada em duas, que é a integral de 0 a T1 do valor fixo 1 e a integral de T1 até T do valor fixo 0. Como a integral de 0 é 0, esse valor aqui vai para 0, e a integral de 0 a T1 de 1 é T1. Então esse valor aqui resulta em T1 sobre T, que é o que a gente chama de D, né, duty cycle, é a carga de trabalho desse sinal. E o que isso aqui efetivamente representa? Bom, D é o que a gente representa a média do sinal, o valor médio. Então vou dar dois exemplos aqui diferentes para a gente entender a utilidade disso. Se eu tiver um sinal cuja proporção entre o T1 e o T-off é grande, né, então eu passo menos tempo ligado do que desligado, esse sinal tem uma média baixa. Então, por exemplo, se o duty cycle é 20%, a média está lá perto do zero. Se o duty cycle é de 50%, a média está exatamente na metade. E se eu tenho um duty cycle de 80%, a média está lá em cima, quase beirando o 1. Então, o duty cycle é uma forma de você controlar a quantidade de sinal, ou melhor, a quantidade de energia que você transmite de um dispositivo a outro. E isso apenas controlando através de sinais digitais. Quais são então as aplicações de PWM? O sinal PWM ele não precisa ser fixo, ele pode variar. Então eu posso ter um sinal que em um determinado período ele tem um duty cycle, depois eu vou diminuindo esse duty cycle e depois eu volto a aumentar ele, não tem problema. O que isso efetivamente faz é modificar dinamicamente a média da energia, né, a média desse sinal. Se eu passar esse sinal laranja aqui por um filtro passa baixa, eu vou ter então um sinal contínuo que vai acompanhando a média desse sinal, mais ou menos, né? Com um determinado atraso ele faz isso aí. Então as aplicações para isso aqui são várias, né? Isso aqui pode funcionar com um conversor digital analógico. Então é um conversor digital analógico, um conversor DA, né? Aqui está errado. Se eu gerar um PWM, por exemplo, um PWM que está aqui com um duty cycle próximo de 100%, vai diminuindo para próximo de 0 e depois aumenta de novo, né? Isso aqui efetivamente gera um sinal analógico. Claro, quando eu passo por um filtro, eu vou ter então uma taxa de carregamento aqui do filtro, quando o sinal está em 1, e quando ele está em 0, o capacitor do filtro descarrega, né? Depois ele passa um tempo carregando e ele descarrega. Se o duty cycle é maior do que 50%, a reta inclinada para cima ela é maior do que a reta inclinada para baixo, então a tendência é o sinal ir incrementando de valor. Quando ele está em 50%, o valor fica constante, e quando ele está próximo de zero, a tendência é o sinal diminuir de valor. Então eu tenho uma forma de controlar uma saída analógica usando um sinal digital PWM. Uma outra aplicação para isso, já que eu consigo controlar a energia transferida de um dispositivo a outro, é controlar um motor. Então eu posso usar um sinal com média variante para controlar a energia que eu vou transmitir para o motor. Obviamente, o pino do microcontrolador não é capaz de drivar, né, de fornecer corrente suficiente para esse motor. Eu preciso então conectar o pino do microcontrolador a um transistor que vai aumentar a corrente fornecida para esse motor. Então, se o valor é elevado da média aqui do meu sinal, o motor vai girar bem mais rápido. Se o valor é mais lento, então o motor gira mais lentamente. Se o valor é menor da média, o motor gira mais lentamente. Então eu estou controlando, na verdade, o torque, né? O torque aplicado a esse motor. Um outro exemplo também bem interessante é o controle da luminosidade de LEDs. Eu posso controlar a luminosidade percebida pelo olho humano fazendo um LED variar, fazendo um duty cycle variar então, do valor de 0 a 100%. Então, se eu tenho uma média baixa aqui, o LED vai estar mais apagado do que aceso. E se eu tiver uma média do sinal alto, o LED vai então apresentar uma luminosidade muito maior. O fenômeno por trás disso aqui é a retenção da nossa percepção de luz através da nossa retina, né? Quando a luz bate na retina, os nossos ativadores, nosso sistema que percebe a luz, ele demora um tempo para decair, para essa percepção ir embora. Então a gente tem um tempo de reação. E esse tempo de reação já foi
bastante verificado. Tem-se aquele número mágico, né, da frequência ter que ser superior a 60 Hz, para a gente não perceber variação de luminosidade, né, para a gente não perceber o valor desse sinal piscando. Então o que efetivamente está acontecendo aqui é que eu estou acendendo o LED e apagando o LED. O LED está piscando. Mas como minha retina demora um certo tempo para decair, né, a luminosidade decair, então ela percebe a luz aqui e aí ela começa a decair. Depois ela volta para o máximo e aí a minha retina também começa a decair o seu valor de percepção de luminosidade, fazendo com que a média se aproxime então do valor do duty cycle. Quando o valor é maior, então eu percebo a luz por mais tempo e ela começa a decair depois de um tempo. Então eu tenho uma maneira de controlar a percepção média da luz, né? E como é que eu faço isso no MSP430? No MSP430 eu tenho um registro de configuração para cada canal. E um dos bits de configuração é o bit de saída, o Output Mode. Esse modo de saída são 3 bits, então são 8 possibilidades. Eu tenho desde um modo manual, e o modo manual me permite setar o bit out manualmente através da escrita diretamente desse bit dentro desse registro. Depois eu tenho uma série de modos automáticos em que eu vou realizar uma determinada ação em cima do evento daquele canal. Então algumas dessas opções têm 2 eventos relacionados ao evento do CCR0 e CCRN e outros apenas ao evento do CCRN. Visualmente, como é que fica isso? Então eu tenho aqui os diferentes modos. No modo de contagem up, algumas dessas configurações elas coincidem para ser a mesma e outras têm apenas uma ação. Então os que têm apenas uma ação reagem apenas em CCRN e os que têm 2 ações, a primeira é para o CCRN e a segunda é para o CCR0. Okay? Então o modo set e o reset são bastante simples. No primeiro evento do CCRN, esse sinal vai para 1, no caso do set, vai para 0 no caso do reset. No toggle, ele inverte de valor, então ele gera um sinalzinho desse tamanho, né, no mesmo tamanho do período. E o set reset, eu vou então, quando eu chego no CCRN, setar o valor, então set para o N, e reset quando chegar no CCR0, então ele vai para 0 no CCR0. Depois eu queria que vocês observassem que o toggle reset vai gerar exatamente essa mesma forma de onda, com exceção do primeiro caso. Façam uma verificação, pausem o vídeo e verifiquem aí. Vamos observar agora o que acontece com esses sinais quando eu modifico o valor de CCRN. Quando eu modifico o valor de CCRN, eu incremento o valor de CCRN, eu modifico o momento do tempo onde esse evento acontece. Então, esse limiar aqui ele vai andar para frente. O que de fato vai fazer com que esse limiar também ande para frente e o tamanho desse pulso aqui diminua. Vamos ver isso acontecendo. Aumentei CCRN, o tamanho do pulso diminuiu. Então perceba que é uma forma de mapear o tamanho do pulso através de CCRN. Só que neste caso, a proporção é inversa. Então, se eu aumento o CCRN, eu diminuo o duty cycle se isso aqui for considerado como uma PWM. Então a gente pode mapear o duty cycle, ele é mapeado aqui no valor de CCRN, né? O CCRN é como se fosse uma imagem do duty cycle. E nesse modo, nesses dois modos, o aumentar CCRN implica em diminuir o duty cycle. No modo toggle, aumentar o CCRN ou diminuir o CCRN muda a fase desse sinal, mas não muda o tamanho dele. Então se eu aumento, perceba que o pulso está mudando de posição, mas ele não necessariamente muda de tamanho. Ele é sempre do mesmo tamanho, mas ele muda de posição. Então eu estou alterando a fase desse sinal. Já no modo Reset Set, eu tenho um sinal exatamente invertido do modo Set Reset, e se eu aumentar o CCRN, esse limiar anda para frente, e aí o tamanho desse pulso vai aumentar também. Então se eu aumentar aqui, o tamanho do pulso aumenta também. Então essa é uma forma de alterar o duty cycle de maneira diretamente proporcional. Aumentando o CCRN, eu aumento o duty cycle também. Então, se vocês forem escrever um sinal, se vocês quiserem gerar uma PWM com lógica positiva, eu recomendo usar essas duas configurações aqui. Em especial o Reset Set, que você tem uma saída bem definida.
Os outros modos funcionam de maneira ligeiramente diferente, mas todos seguem essa mesma lógica. O modo contínuo, então, ele tem a particularidade que eu tenho uma contagem até o valor máximo, né, 2 elevado a n-1, e agora eu tenho a liberdade de escolher dois limiares intermediários. Eu não preciso de fixar um dos limiares aqui na extremidade, né, no final do período. Então isso gera uma condição interessante que no modo set reset eu posso colocar um tempo de guarda, né, um tempo vazio aqui entre a ativação desse pulso. E isso pode ser interessante para a ativação simultânea de chaves que podem eventualmente gerar um curto-circuito. Então eu preciso de um tempo de guarda para evitar essa condição. No modo up-down, o funcionamento é um pouco mais interessante, já que eu tenho um sinal em que em um período eu tenho um marcador de meio, né? O valor do CCR0 ele marca exatamente a metade desse período. E quando eu vario o CCRN, se eu incremento o CCRN, o que eu estou fazendo? Eu estou puxando os limiares para próximo do meio. Então é uma forma, por exemplo, no modo toggle set e o modo toggle reset, são os sinais que eu recomendo para vocês usarem em PWM, porque eles, aí depois eu recomendo que vocês pausem o vídeo para verificar que se isso aqui é realmente de fato, ele sempre vai gerar essa forma de onda. Então toggle reset gera um pulso negativo, enquanto o toggle set gera um pulso positivo. Quando eu aumento o valor de CCRN, então, esses limiares se aproximam do centro e eu diminuo o tamanho do pulso. A PWM recomendada, né, para ser diretamente proporcional, eu recomendo você usar este modo aqui, o Toggle Reset, porque aumentar CCRN faz com que esse limiar venha para essa posição e esse limiar vá para essa posição, e o tamanho do pulso, então, vai aumentar quando você aumenta o CCRN. Só o modo toggle que vai depender então do valor anterior do bit, né? Ele pode ter essa forma de onda ou pode ter essa outra forma de onda aqui, dependendo do valor inicial do bit. E é isso, gente. Com isso eu concluo a parte do gerador de forma de onda. Lembrando então que para que a saída seja gerada, você não precisa ficar observando as flags do sistema, basta configurar e ele vai gerar automaticamente. Eu não preciso colocar uma trava de execução no meu circuito, no meu software, para ficar gerando uma forma de onda. Isso é gerado automaticamente por esse bloquinho de hardware. Então a saída out, para ela ser conectada no pino de saída, eu preciso botar pselect igual a 1 e o pedir igual a 1 para que esse sinal de fato vá para a saída. E aí para um determinado canal eu sempre tenho dois limiares, né, dois eventos que eu posso mapear ações, que é o sinal de igualdade do canal 0 e o sinal de igualdade do próprio canal. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido um pouquinho mais sobre PWM e gerador de forma de ondas. Encontro vocês então no próximo vídeo. Até lá!